Bom dia, gente. Agora a gente vai iniciar mais uma aula de matemática, certo? A gente vai iniciar hoje na unidade 6, página 172, certo? A gente vai começar com representação decimal. Para começar, o que é decimal? Decimal é um número que possui vírgula, certo? A partir dessa unidade, a gente vai começar a trabalhar com vírgula também. Não é muito aprofundado, não é muita coisa, mas é mais uma introdução, certo? Então, uma representação decimal. Mas uma representação de quê? De uma fração. A gente estudou anteriormente frações, não foi? Então, vamos imaginar esse quadrado aqui, ó. Eu divido esse quadrado bem no meio, tanto de cima a baixo, como de um lado para o outro. Ficou quantos quadradinhos menores? Ficaram 4 quadradinhos menores, não foi? Ficou o primeiro quadradinho, o segundo, o terceiro e o quarto quadradinho. Digamos que eu pinte o primeiro, somente o primeiro. Aí eu pergunto, gente, qual é a fração desse quadradinho pintado? 1/4. Por quê? Porque é um quadradinho de 4 ao todo. É uma parte do todo. Eu não só pintei um quadradinho, então é 1 sobre o todo. O todo é quanto? 4. Ou seja, 1/4. Então, a gente conseguiu agora uma fração, né? A fração da parte pintada desse quadrado. Agora, como a gente representa isso em decimais? Essa fração? É bem simples. A única coisa que vocês têm que fazer é dividir. Dividir um número pelo outro. Qual é o número que está em cima? Não é o número 1. Então, eu vou dividir 1 para 4. Mas aí você pensa, não dá para dividir 1 por 4. Por quê? Porque o 1 é menor que o 4, não é? Não daria para dividir. Mas vamos aqui, ó. Vou ensinar para vocês como se faz. 1 dividido para 4. 1 é menor que o 4. O que é que eu faço? Eu coloco um 0 ao lado do 1. Por quê? Porque assim eu vou aumentar o número, que de 1 se torna 10. Agora, uma coisa que vocês têm que ter em mente. Sempre é preciso ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio é tudo na vida e também na matemática. O que eu faço de um lado, eu faço do outro, para continuar equilibrado, certo? Então, eu não adicionei um 0 no 1, então eu também tenho que adicionar um 0 na resposta. A resposta da divisão não fica sempre abaixo do 4, né? Então, aqui, vocês vão colocar um 0 e logo após ele, uma vírgula, certo? É sempre assim. Sempre que você adicionar um 0 do lado esquerdo, você vai adicionar um 0 e uma vírgula do lado direito. Porém, é na resposta, certo? Não é no 4 que está acima, é na resposta. Então, agora eu adicionei um 0 ao 1 e se tornou 10. E na resposta eu adicionei 0, não foi? Então, vamos continuar agora. 10 dá para dividir por 4? Dá, né? O 10 é maior que o 4. Quantas vezes o 4 aparece dentro do 10? 2 vezes, não é? Então, 10 dividido para 4, 2. O 2 vai para onde? Debaixo do 4. E resta quanto? 10 dividido para 4 é 2. 4 vezes 2, 8. 8 para chegar em 10. Falta 2, né? Então, o 2 vai para debaixo do 10. 2 dividido para 4 agora. 2 é menor que 4, né? Então, vou fazer o quê? Adicionar um 0. Porém, a regrinha que eu falei de adicionar o 0 e uma vírgula no outro lado para equilibrar só funciona no primeiro número. Por exemplo, qual era o primeiro número? Era o 1, não era? Então, números abaixo dele, já no decorrer da divisão, não funciona, certo? Então,
eu adiciono 0 ao 20 para poder dar para dividir. 20 dividido para 4, 5. 4 vezes 5, 20. 20 para 20, nada. Então, o resultado deu quanto? De 1 dividido para 4. Aquela perguntinha lá do início. Dá 0,25, certo? Aqui é a resposta final, 0,25. Agora vamos partir para essa representação numa reta. Numa reta normal, assim como numa régua, por exemplo. Olha aqui, ó, tem o ponto 0, o ponto 1 e o ponto 2. E entre eles tem quantos tracinhos? 3. Igual numa régua, vocês podem observar. Pegar uma régua e ver isso aqui. Então, eu tenho essas frações aqui, ó. 1 sobre 4, 5 sobre 4, 3 sobre 2 e 6 sobre 8. Eu quero representar de forma decimal o número aqui na reta. Como é que eu faço? Eu tenho que primeiro transformar a fração em decimal. Como é que eu transformo? Dividindo o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. 1 dividido para 4, que é a primeira fração. 1 dividido para 4 é 0,25. Mas onde se encaixaria? Ó. Ou seja, onde eu encaixaria o 0,25? Observem, eu tenho 3 pontos, o 0, o 1 e o 2. Entre eles eu tenho quantos tracinhos? 3, não é? O que vocês têm que entender é que, ó, o primeiro tracinho, ele vale quanto? É como se valesse um número qualquer, vírgula 25, certo? Um número qualquer, vírgula 25. O segundo tracinho, um número qualquer, vírgula 50. E o terceiro tracinho, um número qualquer, vírgula 75. Por quê? Porque, ó, vamos começar pelo zero. Eu tenho o ponto zero, né? Do zero até esse primeiro tracinho, está uma distância de 0,25. De 0,25 a esse tracinho do meio, está uma distância de 0,50. Desculpa, há uma distância de mais 0,5. E desse tracinho do meio para o último tracinho, tá mais uma distância de 0,25. E por que eu disse 25, 75 e 50? Porque, ó, é em relação ao zero. Do zero para o primeiro, 0,25. Do zero para o segundo, 0,50. Do zero para o terceiro, 0,75. Então, agora vamos voltar. 1 dividido para 4, 0,25. E está onde? Aqui, ó, primeiro tracinho. Porque o primeiro vale 0,25. O segundo, 0,50. E o último, 0,75. Da mesma forma acontece nos outros números, como entre o 1 e o 2. Porém, qual a diferença? Porque já que tem o número 1, não é? Não vai ser mais 0,25, vai ser 1,25. O do meio, 1,50. E o último, 1,75. Da mesma forma aconteceria depois do número 2. 2,25, 2,50, 2,75. Voltando. A segunda fração, 5 sobre 4. Eu divido 5 sobre 4, eu já vou passar para o resultado. 5,20. 5 dividido para 4 é 1,25. Mas onde se encaixa? Qual o primeiro número? Não é 1? 1, né? Então, tá a partir da casa do 1. O segundo não é o 25? O 25 é qual? Primeiro tracinho. Então, é 1,25. A terceira fração, 3 sobre 2. 3 dividido para 2, 1,5. Também está na casa do 1, né? O primeiro tracinho é 1,25 e o segundo 1,5 ou 1,50.
É a mesma coisa. Então, você vai colocar onde? No tracinho do meio. E o 6 sobre 8? Divide normal e dá quanto? 0,75. Eu vou encaixar ele aonde? Qual o primeiro número? O 0, né? Então, está na casa do 0. 0,75. O primeiro tracinho é 0,25. O segundo, 0,50. E o terceiro, 0,75. Certo? Então, eu vou colocar no terceiro tracinho. Seguindo agora, adição e subtração com números na forma decimal. Agora a gente vai tanto fazer soma como subtração utilizando esses números decimais que a gente acabou de entender e aprender. Aqui, ó, eu preparei um exemplo bem básico para a gente. 1,5 mais 3,0. É uma soma normal. Qual é o primeiro passo? Você arma o cálculo. Número maior em cima, número menor embaixo, como sempre. 3,0 acima e 1,5 abaixo. Aqui tem uma regra. Ó, vírgula abaixo de vírgula. Independente do número, a vírgula sempre tem que estar uma abaixo da outra. Eu poderia ter o número 3,0 mais 1,59, por exemplo. A vírgula teria que continuar uma abaixo da outra, certo? Isso não muda, isso é uma regra. Vírgula é sempre abaixo de vírgula. Independente de quantos números tenham depois ou antes, ela sempre vai estar uma abaixo da outra. E agora, o que a gente faz? A gente faz a soma normal. Ó, 3,0 mais 1,5. Vocês podem deixar a vírgula de lado por enquanto. 5 mais 0, 5. Coloca lá embaixo. 1 mais 3, 4. Deu quanto? Deu 45, não foi? Mas o que é que eu disse da regrinha? Vírgula abaixo de vírgula. Ou seja, a vírgula no 3,0 no 0,5 não está uma abaixo da outra, pois ela também vai ficar lá abaixo no resultado. Ou seja, vai ficar entre o 4 e o 5. E a resposta se tornou quanto? 4,5, certo, gente? Nossa aula de hoje foi essa, certo? Eu espero que vocês estudem bastante, revejam o vídeo, se precisar de ajuda pode perguntar, certo? E é isso, gente. Bons estudos.